Capítulo 17. Beneficie-se da força cósmica do hábito. Antes de descrever a lei da força cósmica do hábito em detalhes, você pode estar interessado em saber quais os benefícios daqueles que se adaptam a ela. Antes de mais nada, você deve saber que essa lei é o clímax de toda a filosofia da realização individual. Para ter um leve grau de compreensão da importância dessa lei, considere o fato de que ela é a chave mestra para todos os princípios descritos anteriormente e seus benefícios estão disponíveis apenas para aqueles que dominam e aplicam as instruções dos capítulos anteriores. Para que possa abordar o estudo deste capítulo com uma atitude mental favorável, você deve ser informado desde o início sobre a promessa que essa lei oferece àqueles que aprendem a adaptar-se a seu funcionamento. Compreender a aplicação da lei pode libertá-lo de medos e limitações autoimpostas, permitindo que você tome plena posse de sua mente. Se ela não oferecesse nenhuma outra promessa, isso já seria suficiente para justificar todo o tempo que você possa dedicar a seu estudo. Ela pode ajudar a alcançar a liberdade econômica para sempre, desde que você siga as instruções dos capítulos anteriores. Pode ajudar a eliminar a oposição dos outros em todos os relacionamentos, permitindo que você percorra seu caminho pela vida com o mínimo de atrito. Pode ajudar a dominar a maioria, se não todas, as principais causas de problemas físicos que causam doenças e enfermidades. Pode limpar sua mente de condições negativas, abrindo assim o caminho para o estado mental conhecido como fé. A força cósmica do hábito é a aplicação particular da energia com a qual a natureza mantém a relação existente entre os átomos da matéria, estrelas e planetas, estações do ano, dia e noite, doença e saúde, vida e morte e, mais importante para nós agora, é o meio pelo qual todos os hábitos e todas as relações humanas são mantidos e o pensamento é traduzido em seu equivalente físico. Você sabe, é claro, que a natureza mantém um equilíbrio perfeito entre todos os elementos de matéria e energia em todo o universo. Você pode ver as estrelas e os planetas se movendo com precisão perfeita, cada um mantendo seu lugar no tempo e no espaço, ano após ano. Você pode ver as estações do ano ir e vir com perfeita regularidade. Pode ver dia e noite seguirem um ao outro com regularidade infinita. Pode ver um carvalho crescer de uma bolota e um pinheiro crescer da semente de seu antepassado. Uma bolota nunca produz um pinheiro, nenhuma pinha produz um carvalho, e nada é produzido sem antecedentes. Qualquer um pode perceber esses fatos simples. Mas o que a maioria não consegue ver ou entender é a lei universal com que a natureza mantém o equilíbrio perfeito entre toda a energia do universo, forçando todos os seres vivos a se reproduzir. Um vislumbre dessa grande lei da natureza, que mantém nosso pequeno planeta na posição correta e faz com que todos os objetos materiais sejam atraídos em direção ao centro da Terra, foi capturado quando Newton descobriu o que chamou de lei da gravidade. Se Newton tivesse ido um pouco mais longe, talvez tivesse descoberto que a mesma lei que mantém nossa pequena Terra no espaço, associada a todos os outros planetas, relacione os seres humanos uns aos outros em exata conformidade com a natureza de seus pensamentos. Newton teria descoberto que a mesma força que atrai toda a matéria para o centro da Terra também constrói os hábitos de pensamento dos homens em diferentes graus de permanência. Teria descoberto que os hábitos de pensamento negativos de qualquer tipo atraem manifestações físicas correspondentes à sua essência, tão perfeitamente quanto a natureza germina a bolota e desenvolve um carvalho. Além disso, teria descoberto que os pensamentos positivos reagem por meio da mesma lei e atraem manifestações físicas homólogas à sua natureza. Aqui o interesse é apenas no método com que a natureza assume o poder sobre a mente pela operação da lei. Antes de ir mais longe, eis uma breve descrição de como a força cósmica do hábito controla todas as relações humanas e determina se um indivíduo vai ser um sucesso ou fracasso na profissão escolhida. A natureza aplica essa lei para forçar todos os seres vivos a se tornar parte do ambiente em que vivem e atuam diariamente. Somos governados pelo hábito, todos nós. Os hábitos são fixados pela repetição do pensamento e da experiência. Portanto,
Podemos controlar nosso destino terreno apenas na medida em que controlamos nossos pensamentos. É um fato profundamente significativo que uma pessoa possa ter controle absoluto sobre o poder do próprio pensamento. O resto está sujeito a forças alheias ao controle do indivíduo. A natureza deu ao homem o privilégio de controlar seus pensamentos, mas também submeteu ao poder da força cósmica do hábito, com o qual os pensamentos revestem-se de seu equivalente físico. Se os pensamentos dominantes são de pobreza, a lei transforma esses pensamentos em termos físicos de miséria e necessidade. Se os pensamentos dominantes são de opulência, a lei transforma tais pensamentos em seu equivalente físico. O homem constrói padrão com seus pensamentos, mas a força cósmica do hábito transforma esse padrão na semelhança física e o torna permanente. Mas como pode uma lei da natureza fazer algo a partir do nada? Alguns vão perguntar: é natural que qualquer pessoa prática queira saber exatamente como, por exemplo, a força cósmica do hábito pode transformar pensamentos de opulência em riquezas materiais ou pensamentos de pobreza em evidências materiais de pobreza. Ficamos felizes em levantar e responder a questão. Para começar, vamos reconhecer o fato de que a força cósmica do hábito é silenciosa, invisível, intangível e trabalha em completa harmonia com todas as outras forças da natureza, como gravidade, eletricidade, evolução, mas difere de todas na medida em que é a única fonte do poder das demais e serve de controladora da natureza. É por seu intermédio que todas as formas de poder e todas as leis naturais devem funcionar. É a chave mestra para o universo, com um poder tão grande que controla todos os seres vivos e cada átomo de matéria. Controle-se executado pela força do hábito estabelecido. O método da força cósmica do hábito para converter um impulso positivo ou um desejo mental em seu equivalente físico é simples. Ela apenas intensifica o desejo até resultar em um estado mental conhecido como fé, que inspira a criação de planos definidos para a realização de qualquer desejo. Planos realizados por quaisquer métodos naturais que a capacidade do indivíduo possa aplicar. A força cósmica do hábito não se encarrega de transformar os desejos financeiros diretamente em espécie, mas coloca em ação a imaginação, que produz uma ideia, plano ou método de procedimento definido para converter o desejo em dinheiro. Essa força não opera milagres, não tenta criar algo do nada, mas ajuda o indivíduo, ou melhor, obriga-o a proceder natural e logicamente para converter os pensamentos em seus equivalentes físicos, usando todos os meios naturais disponíveis que possam servir ao objetivo. A força funciona tão silenciosamente que o indivíduo, a menos que tenha uma tendência filosófica, não identifica a relação desta com o que acontece com ele. Em dada ocasião, uma ideia se apresenta à sua mente de um jeito que ele chama de palpite e o inspira com uma fé tão definida que ele começa imediatamente a agir de acordo com ela. Todo o seu ser é alterado de um estado mental negativo para um positivo. O resultado disso é que as ideias fluem mais livremente, os planos que ele cria são mais definidos e suas palavras têm mais influência sobre os outros. Como não entende a fonte do palpite, ele ignora o assunto e presume que a ideia ou plano recém-descoberto com que alcançou o sucesso foi criação de seu cérebro. O palpite é simplesmente um desejo intensificado que foi dotado de intensidade para permitir que a força cósmica do hábito assumisse o controle desse impulso necessário para convertê-lo em uma ideia ou plano de ação definido. A partir daí, o indivíduo deve agir por conta própria, usando as oportunidades, relações humanas e conveniências físicas disponíveis para a realização de seu desejo. Às vezes nos admiramos com combinações casuais de circunstâncias que favorecem a realização de planos, como a cooperação voluntária de fontes inesperadas, uma transação de sorte nos negócios que rende dinheiro inesperado, etc. Mas essas coisas estranhas e inexplicáveis sempre acontecem por um procedimento perfeitamente natural, semelhante às experiências cotidianas. O que não se consegue ver ou entender é o método da força cósmica do hábito que rende aos pensamentos a qualidade peculiar de dar o poder para superar todas as dificuldades e resistências e alcançar fins aparentemente inatingíveis com um procedimento simples,
mas natural. Esse segredo a natureza ainda não revelou. Tampouco revelou o segredo de como faz com que uma semente de trigo germine, cresce e se multiplique, trazendo de volta uma centena de grãos adicionais. O mistério de como a natureza obriga o grão de trigo a se multiplicar não é maior do que aquele pelo qual um indivíduo como Henry Ford pôde começar do zero, sem capital de giro e sem ferramentas, e converter um simples desejo em um enorme império industrial. Mas os dois mistérios têm uma coisa em comum. Definitivamente são uma resposta à lei da força cósmica do hábito, atuando nos pensamentos do homem e na vida inerente em um grão de trigo. A força cósmica do hábito guiou-me por um labirinto inspirador de experiências antes de se revelar a mim. Durante todos esses anos de luta houve um objetivo definido predominante em minha mente. O desejo ardente de organizar uma filosofia com a qual o homem comum pudesse se tornar independente. A natureza não teve alternativa senão revelar-me o princípio operante da força cósmica do hábito, pois eu cumpri a lei inadvertidamente ao buscar com afinco o caminho para sua descoberta. Se eu soubesse da existência da lei e seu princípio de funcionamento no início de minha pesquisa, poderia ter organizado a filosofia da realização pessoal em um período muito curto de tempo. É profundamente significativo que a lei da força cósmica do hábito tenha sido revelada somente após o contato diário de mentes em um mastermind por quase 2 anos. A maior parte desse tempo foi dedicado à análise de problemas que não tinham nada a ver com uma pesquisa voluntária a respeito da lei. Mas o fato importante que eu gostaria de enfatizar é que o hábito de colocar nossas mentes diariamente em contato para a obtenção de um objetivo comum na verdade teve o efeito de nos dar o benefício da força cósmica do hábito antes mesmo de sabermos de sua existência. Antes da descoberta dessa lei, não tínhamos entendido claramente o que acontecia quando 2 ou mais pessoas colocavam suas mentes em contato e aplicavam o mastermind para a obtenção de determinados fins. Sabíamos que essa forma de cooperação harmoniosa trazia resultados, mas não sabíamos como ou por que nossas mentes eram tão estimuladas durante uma reunião de mastermind que os nossos pensamentos assumiam uma característica totalmente diferente e mais vital. Antes da descoberta da força cósmica do hábito, havíamos observado que, quando fazíamos uma reunião de mastermind com a finalidade de resolver algum problema, tínhamos poucas dificuldades em suplantar o medo com a fé. Além disso, o simples contato de nossas mentes invariavelmente causava uma mudança mental que transformava automaticamente os medos e dúvidas em confiança e fé. Agora entendemos que a melhor de todas as formas conhecidas de adaptar-se à influência positiva da força cósmica do hábito é fornecida pelo mastermind, onde 2 ou mais mentes são coordenadas em um espírito de perfeita harmonia para a realização de uma determinada finalidade. Sabemos que o procedimento abre caminho para que a força cósmica do hábito possa agir diretamente sobre os pensamentos do objeto da reunião. Também sabemos algo sobre a maneira como essa força atua na realização do objetivo da reunião. Primeiro, o contato harmonioso de 2 ou mais mentes para alcançar um objetivo definido fixa o objetivo em cada mente com maior clareza. Isso modifica os pensamentos de cada uma das partes de maneira tal que todas as dúvidas e medos associados ao objetivo são convertidos em confiança e fé. Quando um grupo familiar ou de parceiros de negócios reúne-se em espírito amigável com a finalidade de analisar qualquer problema que procura resolver, a simples discussão do problema geralmente leva à solução. Quando a solução chega, geralmente vem na forma de um plano ou palpite surgido de súbito na mente de um membro do grupo. Muitas dessas declarações sobre a natureza da força cósmica do hábito são abstratas, mas devo ser objetivo e reduzi-las ao concreto, descrevendo exatamente como essa força atua nos assuntos cotidianos. Mostrei exatamente como a força cósmica do hábito é o fator determinante que pode levar ao sucesso e à abundância ou à pobreza e à miséria, como traz harmonia e compreensão no casamento ou converte essa relação em decepção e fracasso. Percebo que simplesmente afirmar que é a mesma força com que a natureza mantém as estrelas e planetas no lugar não é o suficiente para beneficiar um homem comum, mais preocupado com a solução dos problemas diários do que com elétrons,
estrelas e planetas. Sei que o mundo inteiro passou por colapsos econômicos que não apenas reduziram milhões de pessoas à pobreza, mas colocaram suas almas à prova. E acredito que esses milhões de pessoas que lutavam pelo direito de viver a vida em paz e harmonia gostariam de ter todo o conhecimento que pudesse ajudá-las. Uma vez que você pode estar confrontando situação semelhante em sua vida, vou descrever as conclusões mais surpreendentes dos meus 40 anos de investigação sobre as causas do sucesso e do fracasso com os termos mais simples possíveis. Quero que você tenha uma visão panorâmica da relação entre a força cósmica do hábito e 3 outros princípios importantes pelos quais ela se torna o fator mais importante na vida dos homens. 2 desses princípios estão associados ao método de operação da força. E o terceiro é o princípio fundamental pelo qual a potência da força pode ser redirecionada e convertida do uso positivo para o negativo. Esses 4 importantes princípios associados são: 1. Força cósmica do hábito, com a qual a natureza obriga todas as pessoas a assumir e se tornar parte das influências ambientais que controlam seu pensamento. 2. Ficar à deriva, o hábito da indiferença mental que permite que o acaso e as circunstâncias fixem as influências ambientais em um indivíduo. 3. Tempo, o fator com o qual a força cósmica do hábito une os pensamentos dominantes do homem e as influências do ambiente e os transforma em empecilhos ou trampolins, de acordo com a sua natureza. 4. Definição de objetivo, o único meio ao dispor indivíduo para controlar a força cósmica do hábito. Nas afirmações a seguir, você vai observar como todo sucesso é o resultado de hábitos cotidianos do pensamento. A força pode ser comparada a um grande rio, metade dele fluindo em uma direção e transportando todos que estão à deriva para o fracasso certo, e a outra metade fluindo na direção oposta e levando todos ao seu alcance diretamente ao sucesso e poder. O rio é o cérebro do homem, e a força que flui em 2 sentidos opostos é o poder do pensamento, sendo que a corrente que leva ao fracasso são os pensamentos negativos e a corrente que leva ao sucesso, os positivos. A fonte de energia que mantém o rio fluindo é a força cósmica do hábito. Você vai observar que nem sucesso, nem fracasso são resultados de sorte ou acaso. Antes que prossiga a leitura, gostaria de adverti-lo de que o conhecimento que está prestes a receber o privará para sempre da prerrogativa de recorrer a desculpas para explicar seus fracassos. Quero adverti-lo também de que nunca mais poderá dizer que a vida nunca lhe deu uma oportunidade, pois você saberá definitivamente que, desde que tenha o direito de formar e expressar seus pensamentos, você tem o poder potencial de alterar as circunstâncias de sua vida para o que quer que deseje. Se sua vida não é o que você deseja, com certeza você pode dizer que foi levado para essa condição infeliz pela irresistível força cósmica do hábito. Mas não pode parar por aí, pois você deve saber que o tempo e a definição de objetivo, apoiados pela força cósmica do hábito, podem fazê-lo renascer. Não importa quem você seja ou qual a sua situação, você pode estar na prisão, sem amigos ou dinheiro, com uma sentença de prisão perpétua pairando sobre sua cabeça, mas pode caminhar até o portão e voltar para o mundo como um homem livre, caso se adapte a essa força adequadamente. Como sei que isso pode ser feito? Porque já foi feito antes. Porque o bom senso lhe dirá que pode ser feito depois que você entender o funcionamento e captar o significado da relação entre força cósmica do hábito, tempo e definição de objetivo. Você pode estar sofrendo com problemas de saúde que o impeçam de usar a mente. Nesse caso, a menos que sua doença possa ser curada, você pode não ser capaz de ordenar a vida como deveria, mas pode fazer alterações que trarão ampla compensação para o seu problema. Você fará outra descoberta notável relacionada a essa força. Aprenderá que cada fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente. Descobrirá, sem sombra de dúvidas, que cada experiência, cada circunstância de sua vida é um trampolim potencial ou um empecilho devido inteiramente à maneira como você reage à circunstância em sua mente. Você vai descobrir que as únicas limitações são aquelas que você mesmo configura em sua mente. Mas, mais importante ainda,
Vai entender que sua mente pode remover todas as limitações previamente estabelecidas. Você vai compreender que pode ser o mestre do seu destino, o capitão da sua alma, porque pode controlar seus pensamentos. Você aprenderá que o fracasso é um dos métodos da natureza para quebrar o controle da força cósmica do hábito e libertar a mente para um novo começo. Vai entender que a natureza quebra o controle da força cósmica do hábito nos seres humanos com doenças que obrigam a descansar o corpo e o cérebro. Vai entender também que a natureza quebra o controle da lei sobre o povo de uma nação com guerras e colapsos econômicos conhecidos como depressões, quebrando assim o monopólio das oportunidades e reduzindo todos os homens substancialmente ao mesmo nível. Ofereci um conhecimento prático da relação entre força cósmica do hábito, ficar à deriva, tempo e definição de objetivo. Mostrei com exemplos baseados em experiências reais exatamente como e por que 98% das pessoas são fracassadas. Quero que você saiba que os fracassados assim o são porque sucumbem ao hábito de ficar à deriva em todas as questões que afetam sua vida econômica, que a força cósmica do hábito os carrega rapidamente por esse caminho até que o tempo fixe o hábito de forma permanente, e depois disso não há fuga, a não ser por alguma catástrofe que quebre os hábitos estabelecidos e propicie uma oportunidade de agir com definição de objetivo. A combinação do tempo e da força cósmica do hábito obriga cada ser humano a absorver e se tornar parte do ambiente em que vive e onde atua diariamente, tão definitivamente quanto o tempo e força cósmica do hábito criam as estações do ano, fazem a noite seguir-se ao dia e mantêm estrelas e planetas em seus lugares de costume por distâncias e tempo imensuráveis. Ao afirmar e reafirmar os princípios de operação do tempo e da força cósmica do hábito, espero fixar em sua mente a natureza dessas duas forças incontroláveis com tanta clareza que você reconhecerá sua presença e compreenderá o papel que elas desempenham nas experiências que vou descrever. Quero que você veja que você é o que é e está onde está hoje por causa das influências que chegaram à sua mente a partir do ambiente cotidiano, somadas ao estado mental com que você reagiu a essas influências. Quero que você veja e compreenda que pode agir com definição de objetivo e organizar seu ambiente, ou pode ficar à deriva ao sabor das circunstâncias e permitir que o ambiente controle você. Em ambos os casos a força cósmica do hábito é uma força incontrolável da qual você não pode fugir. Ela o carrega rapidamente em direção a um objetivo definido. Se você tem um e está definitivamente determinado a alcançá-lo, ou, se você não tem objetivo, forço a deriva com o tempo e as circunstâncias até você tornar-se vítima de todo sopro de acaso que cruzar seu caminho. Tudo na vida tem um preço. Não existe a possibilidade de ter algo a troco de nada. Como tive a oportunidade de estudar as conclusões de Emerson sobre esse assunto e a vantagem de analisar homens e mulheres que representam grandes sucessos e fracassos notáveis, estou preparado para descrever porque tudo na vida tem um preço a ser pago. Mas não posso passar essa informação para a pessoa que não esteja disposta a enfrentar os fatos e admitir suas falhas. A disposição de olhar para si com imparcialidade é uma parte do preço a ser pago pela fórmula que leva à autodeterminação espiritual, econômica e física. Todas as pessoas bem-sucedidas devem fazer uso de uma combinação dos princípios dessa filosofia. O poder que dá vida e movimento a esses princípios é a força cósmica do hábito. Sempre que qualquer combinação dos princípios for utilizada com sucesso, até onde fui capaz de determinar em minha pesquisa e experiência pessoal, a lei foi inconscientemente aplicada. Quero dizer com isso que aqueles que aplicaram essa lei com sucesso fizeram-no por mero acaso, sem reconhecer a verdadeira fonte do poder por trás das suas realizações. Agora que a lei foi isolada e sua operação foi compreendida, os princípios fundamentais da realização serão tratados pelo seu valor exato. Serão usados como um estímulo para adotar e exercer qualquer hábito desejado voluntariamente até a força cósmica do hábito encarregar-se dele e carregá-lo automaticamente até o clímax lógico. Observe a importância do elemento tempo como fator essencial relacionado aos princípios da realização e da força cósmica do hábito. A força cósmica do hábito é tão inexorável que automaticamente assume os hábitos e os torna permanentes.
É por causa dela que o hábito de sofrer de doenças imaginárias, conhecido como hipocondria, começa a se desenvolver a partir do momento em que se reclama de doença ou se admite a presença de dor. Se a força cósmica do hábito pode transformar o impulso do pensamento de doença e dor em hábito, imagine o quão mais rapidamente ela pode fixar sensações agradáveis como as causadas por intoxicação com álcool e opiáceos e pela emoção do sexo. Assim, leve sua imaginação apenas um passo além e você reconhecerá rapidamente o que acontece quando esses hábitos são apresentados em uma publicidade inteligente que bombardeia a mente da vítima continuamente com o pensamento de que eles são sinais de inteligência. Nesse caso, a publicidade torna-se uma aliada voluntária e efetiva da lei da força cósmica do hábito, garantindo a fixação dos hábitos em menos de 1/10 do tempo que a natureza levaria para fazer o mesmo. Quando a natureza tem uma mensagem a transmitir à humanidade, ela não a revela àqueles que se entregam à dissipação, nem aos que foram mimados e protegidos das dificuldades. Ela escolhe aqueles que foram provados pela derrota até terem se tornado independentes. Eu não poderia imaginar trabalhadores que recorrem a programas de emprego do governo tornando-se um Edison ou um Ford. A genialidade nasce das dificuldades, da privação e do trabalho pesado para superar as dificuldades, e não do subsídio.